Nunca pensei que passaria a manhã de Natal encarando uma mesa vazia, me perguntando onde foi que tudo deu errado. Meu nome é Mariana, e aos 55 anos eu achava que entendia de amor, sacrifício e laços familiares. Eu estava errada em tudo. As palavras ainda ecoam na minha mente como uma reza que não consigo parar de repetir. Você não se encaixa com a gente, mãe. Meu filho, Davi, disse isso de forma tão casual, como se estivesse comentando sobre o tempo em vez de cortar a relação mais importante da minha vida. De pé, na sala de estar impecável dele, cercada pelas decorações caras da sua esposa e pelos brinquedos do meu neto que eu não tinha permissão para tocar, senti algo quebrar dentro de mim que eu nem sabia que podia ser quebrado. 27 anos. Foi o tempo que passei construindo toda a minha existência em torno de ser a mãe do Davi. 27 anos de lanches preparados com bilhetinhos dentro, de noites em claro quando ele tinha febre, de turnos duplos para pagar sua faculdade enquanto eu usava os mesmos 3 vestidos, porque roupas novas para mim pareciam egoísmo quando ele precisava de livros. Lembro-me do peso do seu corpinho contra o meu peito quando ele nasceu, de como seus dedinhos se enrolavam nos meus com uma confiança que fazia meu coração doer de tanto propósito. Eu costumava sussurrar promessas para ele no escuro, que nunca deixaria nada machucá-lo, que estaria sempre ali, que o amor seria suficiente para construir o tipo de família que eu nunca tive, crescendo em lares de acolhimento. Meu marido, Roberto, costumava dizer que eu amava demais, dava demais, me preocupava demais. Mariana, ele me dizia enquanto me via passar as roupas do uniforme do Davi à meia-noite, você vai estragar esse menino. Você está se tornando o mundo inteiro dele em vez de ensiná-lo a construir o próprio. Eu achava que o Roberto estava sendo dramático. Achava que amor nunca poderia ser demais. Mas aqui estou eu, 3 dias antes do Natal, sentada na casa que parece um mausoléu de memórias que ninguém mais quer. A geladeira murmura a mesma melodia que murmura há 15 anos, mas agora soa como uma marcha fúnebre. A árvore de Natal que decorei com enfeites que o Davi fez na escola primária está no canto, suas luzes piscando para ninguém, sua beleza desperdiçada em cômodos vazios, e um silêncio que ecoa. O telefone não toca há 6 dias. Nenhuma vez. Eu continuo verificando para ter certeza de que está funcionando, levantando o fone para ouvir o tom de discagem que confirma que eu existo de alguma forma eletrônica, mesmo que não exista mais na vida do meu filho. Eu digitei o número dele tantas vezes que meu dedo conhece o padrão de cor. Mas toda vez que começo a discar, lembro da sua voz dizendo aquelas palavras. Você não se encaixa com a gente. A esposa do Davi, Jéssica, estava atrás dele quando ele proferiu seu veredito, com a mão bem feita repousando em seu ombro como se estivesse demarcando o território. Ela não disse nada, mas seus olhos falaram tudo. Frios, calculistas, satisfeitos. Eu vi na expressão dela o que fui cega demais para ver por 3 anos. Ela estava esperando por este momento, planejando-o, nutrindo o distanciamento gradual do Davi como um jardineiro que cuida de ervas daninhas que eventualmente sufocariam tudo o que é belo. Tentei falar. Tentei perguntar o que eu tinha feito de errado. Mas o Davi apenas balançou a cabeça com a impaciência de quem já tomou uma decisão e não quer perder tempo com explicações. Não é sobre o que você fez, mãe. É sobre quem você é. Jéssica e eu estamos construindo algo diferente. Algo melhor. E você? Ele fez uma pausa, olhando ao redor de sua sala moderna com móveis brancos e arte abstrata, como se o próprio espaço provasse seu ponto. Você simplesmente não combina. A volta para casa foi um borrão de luzes de Natal e famílias felizes visíveis através das janelas de restaurantes e casas, todos celebrando juntos enquanto eu estava sozinha no meu velho Honda, me perguntando como 27 anos de dedicação poderiam ser descartados tão facilmente. Fiquei pensando em todos os feriados que organizei, todas as tradições que criei apenas para dar ao Davi o tipo de magia de Natal que eu nunca tive quando criança. Pensei no ano em que tive 3 empregos para comprar a bicicleta que ele queria, embrulhando-a com papel que guardei do ano anterior,
porque comprar papel de presente novo parecia extravagante demais quando ele precisava de sapatos novos para a escola. Pensei na manhã de Natal em que ele tinha 8 anos, em como seu rosto se iluminou quando viu aquela bicicleta, como ele me abraçou tão forte que mal consegui respirar e sussurrou: "Você é a melhor mãe do mundo inteiro." Aquele menino que prometeu me amar para sempre se tornou um homem que não conseguia nem me olhar nos olhos quando me disse que eu não era bem-vinda em sua mesa de Natal. O homem que costumava me ligar 2 vezes por semana, só para conversar, se tornou alguém que ignorava minhas chamadas e respondia minhas mensagens com textos curtos e educados que pareciam correspondência com um conhecido distante, em vez do filho que criei. Agora, sento-me nesta casa onde cada cômodo guarda memórias da família que éramos, e me pergunto se imaginei tudo. Será que criei uma história de amor que só existia na minha mente? Eu estava sempre me enganando, acreditando que sacrifício e devoção seriam suficientes para garantir meu lugar em seu coração para sempre? O silêncio aqui não é apenas quietude. É agressivo, exigente, impossível de ignorar. É o som de uma vida que girava em torno de alguém que decidiu que eu não valia mais a pena. As mudanças começaram tão gradualmente que me convenci de que estava imaginando. 3 anos atrás, quando Davi trouxe Jéssica para casa pela primeira vez, ela sorriu nos momentos certos e disse todas as coisas certas. Elogiou minha comida, perguntou sobre as fotos de família e até me ajudou a tirar a mesa do jantar. Pensei que finalmente tinha ganhado a filha que sempre quis. Mas, olhando para trás agora, consigo ver o cálculo por trás de cada gesto. A maneira como ela olhava para minha sala modesta com uma desaprovação mal disfarçada, como seus elogios sempre vinham com sugestões sutis de melhoria. "Este empadão está delicioso, Mariana, embora eu me pergunte se vegetais orgânicos não o tornariam ainda mais especial." O sorriso nunca deixava seu rosto, mas algo frio brilhava em seus olhos quando ela pensava que eu não estava olhando. Davi também começou a mudar, mas tão lentamente que a princípio não reconheci como mudança. O filho que costumava me ligar toda terça-feira à noite começou a passar semanas sem ligar. Depois ligava em dias aleatórios com conversas distraídas que pareciam mais obrigações do que uma conexão genuína. Quando eu mencionava que sentia que não conversávamos há uma eternidade, ele dizia: "Mãe, nós conversamos na semana passada." Como se a frequência importasse mais do que a qualidade. Como se uma chamada de 5 minutos sobre o tempo contasse o mesmo que as conversas de 1 hora que costumávamos ter. O primeiro Natal com Jéssica foi quando eu deveria ter visto os sinais. Ela chegou à minha casa carregando uma torta comprada, o que teria sido perfeitamente normal, exceto que ela fez questão de mencionar o quão ocupada estava sua agenda de fim de ano. Como ela tentou arranjar tempo para assar, mas não conseguiu. Enquanto isso, eu havia passado 3 dias preparando os pratos favoritos de Davi, fazendo tudo do zero, como sempre fiz. Durante o jantar, Jéssica continuou direcionando a conversa para seus planos futuros. A casa que estavam olhando num condomínio fechado, as férias exóticas que estavam planejando, o tipo de vida que queriam construir juntos. Cada frase parecia projetada para enfatizar como o mundo deles era diferente do meu, o quão mais sofisticados e ambiciosos eles eram do que qualquer coisa que eu representava. "O Davi sempre esteve destinado a coisas maiores", disse ela, estendendo a mão para apertar a dele enquanto olhava diretamente para mim. "Eu vejo tanto potencial nele que talvez não tenha sido totalmente incentivado antes." A pausa antes de incentivado pareceu deliberada, cirúrgica, projetada para cortar sem parecer maliciosa. Davi assentiu, e eu vi algo em sua postura mudar. Ele se sentou mais ereto, olhou para minha cozinha com novos olhos, como se visse pela primeira vez como meus eletrodomésticos eram ultrapassados, como o linóleo estava desgastado, como tudo devia parecer pequeno para alguém planejando um futuro em espaços mais novos e melhores. Comecei a notar como ele se policiava perto de Jéssica.
como histórias sobre sua infância eram abreviadas ou totalmente puladas se pintassem nossa vida juntos, como muito humilde, muito simples, muito pobre. A vez em que não tivemos dinheiro para a viagem de classe dele a Brasília, então organizei um fim de semana de aventura histórica, visitando todos os museus e locais históricos locais que podíamos alcançar de carro. Essa história nunca mais foi contada. Os anos em que os presentes de Natal vinham de brechós, mas eram escolhidos com tanto cuidado e embrulhados com tanto amor que ele sempre dizia que eram perfeitos. Essas memórias pareciam envergonhá-lo agora. As ligações tornaram-se cada vez mais tensas. Eu perguntava sobre seu trabalho, sua saúde, sua felicidade e recebia respostas que pareciam que ele estava lendo um roteiro. Está tudo ótimo, mãe. Muito ocupado com o trabalho. Jéssica e eu estamos vendo casas neste fim de semana. O calor estava sumindo de sua voz semana a semana, substituído por uma distância educada que parecia pior do que a raiva. Tentei preencher a lacuna me interessando pelo mundo deles. Perguntei sobre o trabalho de Jéssica, elogiei suas roupas, tentei aprender sobre as coisas com as quais eles se importavam. Mas cada tentativa parecia que eu estava falando uma língua estrangeira mal. Como se minhas perguntas revelassem o quão pouco eu entendia sobre suas preocupações e ambições sofisticadas. No segundo Natal, eles organizaram o jantar na casa dos pais de Jéssica. Eu fui convidada, tecnicamente, mas o convite chegou 2 dias antes do feriado. Claramente uma ideia de última hora. Os pais da Jéssica realmente querem te conhecer, disse Davi. Mas seu tom sugeria que isso era mais uma obrigação do que empolgação. A família de Jéssica morava em um daqueles bairros onde todas as casas pareciam saídas de uma revista, onde as garagens eram largas o suficiente para vários carros de luxo, e os jardins da frente eram mantidos por serviços de paisagismo profissional. Ao me aproximar da porta deles, carregando minha contribuição caseira para uma refeição que claramente não precisava dela, senti-me como uma atriz que havia entrado no set de filmagem errado. A mãe de Jéssica, Patrícia, me cumprimentou com o tipo de sorriso que mulheres ricas aperfeiçoam para eventos de caridade. Quente o suficiente para parecer gracioso. Distante o suficiente para manter as fronteiras sociais. Você deve ser a mãe do Davi, disse ela. E de alguma forma conseguiu fazer mãe do Davi soar como uma condição temporária em vez de um relacionamento permanente. A conversa do jantar girou em torno de mensalidades de clubes de golfe, carteiras de investimento e casas de veraneio. Eu me sentei à mesa de jantar polida deles, comendo comida preparada pelo buffet contratado, ouvindo discussões sobre problemas que eu nunca teria dinheiro suficiente para experimentar. Quando alguém ocasionalmente me dirigia uma pergunta, parecia que estavam conversando com a empregada. Educados, mas paternalistas. Davi se encaixava perfeitamente no mundo deles de maneiras que me deixavam orgulhosa e com o coração partido simultaneamente. Ele sabia qual garfo usar para cada prato. Podia discutir variedades de vinho com o pai de Jéssica. Compartilhava opiniões sobre restaurantes dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Observando-o, percebi o quanto ele havia aprendido e crescido, além de qualquer coisa que eu pudesse ter ensinado. O quanto sua vida havia se expandido para além do pequeno mundo que compartilhamos. Mas também vi como ele parecia encolher sempre que alguém mencionava seu passado. Como ele mudava rapidamente de assunto se a família de Jéssica perguntava sobre sua infância ou seu pai. Era como se os primeiros 22 anos de sua vida tivessem se tornado algo que ele precisava superar, em vez de uma base sobre a qual poderia construir. O pior momento veio quando a mãe de Jéssica perguntou sobre as tradições familiares, esperando claramente histórias sobre celebrações elaboradas e heranças significativas. Davi pareceu em pânico por um momento antes de dizer: nós não tínhamos grandes tradições. Mamãe sempre manteve as coisas bem simples. Simples. A palavra me atingiu como um golpe físico. Todos aqueles anos criando magia com recursos limitados, transformando momentos comuns em celebrações através de puro amor e criatividade, reduzidos a simples.
As manhãs de Natal em que fazíamos panquecas em forma de estrelas, o jeito como dirigíamos para ver as luzes de Natal enquanto bebíamos chocolate quente da garrafa térmica, a tradição de ler histórias de Natal em voz alta perto da árvore, nada disso importava agora. Era tudo apenas simples. Eu deveria ter parado de tentar depois daquele jantar de Natal. Mas o amor te torna tola de maneiras que a lógica não consegue superar. Continuei acreditando que se eu pudesse apenas provar meu valor, se pudesse mostrar a eles que não era o embaraço que pareciam pensar que eu era, tudo voltaria a ser como antes entre Davi e eu. Então, comecei a tentar me reinventar como alguém que eles pudessem achar aceitável. Gastei um dinheiro que não tinha em roupas que pareciam fantasias, comprando em lojas onde os vendedores me olhavam como se eu tivesse vindo de outro planeta. Comprei um vestido para o jantar de aniversário de Davi que custou mais do que meu orçamento de supermercado para 2 meses, dizendo a mim mesma que era um investimento em nosso relacionamento. O jantar de aniversário foi em um daqueles restaurantes onde não listam os preços no cardápio. Porque se você precisa perguntar, não pertence ali. Cheguei cedo, nervosa em meu vestido novo, segurando um presente que levei semanas para decidir. Um relógio que exigiu que eu usasse minhas economias de emergência, mas era de uma marca que eu tinha visto Jéssica mencionar com aprovação. Quando Davi e Jéssica chegaram, estavam rindo de algo particular. Uma piada interna que morreu no momento em que me viram sentada à mesa. Os olhos de Jéssica avaliaram imediatamente minha roupa, e eu a vi trocar um olhar rápido com Davi. Não de aprovação, mas algo mais próximo da pena. Como se minha tentativa de me encaixar no mundo deles apenas destacasse o quanto eu não pertencia ali. Mãe, você está diferente, disse Davi, e de alguma forma fez soar como uma acusação em vez de um elogio. Eu tinha achado o vestido elegante, sofisticado, o tipo de coisa que Jéssica usaria. Mas sentada ali sob o escrutínio deles, senti-me como uma criança brincando de se vestir com as roupas da mãe. A noite piorou a partir daí. Cada comentário que eu fazia parecia cair mal. Cada história que tentava compartilhar parecia inadequada para a atmosfera refinada que Jéssica havia cultivado ao redor do meu filho. Quando mencionei o quão orgulhosa eu estava da recente promoção de Davi, Jéssica rapidamente redirecionou a conversa para o progresso da busca por uma casa, como se meu orgulho fosse de alguma forma embaraçoso ou indesejado. Estamos procurando imóveis em Alphaville, anunciou Jéssica, mencionando um condomínio onde as casas começavam em 2 milhões de reais. É importante investir no CEP certo, sabe? As escolas, os vizinhos, todo o ambiente. Isso realmente molda seu futuro. A implicação era clara. Meu bairro, minha casa modesta, minha vida inteira tinham sido o ambiente errado para Davi. Tudo o que eu havia fornecido tinha sido insuficiente, o segurando em vez de ajudá-lo a crescer. Eu fiquei sentada lá em meu vestido caro, sentindo-me menor e mais deslocada a cada momento que passava. Quando dei a Davi seu presente de aniversário, ele o abriu com a polidez mecânica que se mostraria a um parente distante. Obrigado, mãe. É muito bonito. Mas ele não o colocou, não o examinou com entusiasmo. Jéssica olhou brevemente e fez um som vago que de alguma forma transmitia que, embora o presente fosse adequado, não era bem o certo para o estilo de vida deles. A humilhação final veio quando a conta chegou. Eu havia planejado pagar pelo jantar de aniversário de Davi, como sempre fiz, mesmo que esta refeição custasse mais do que eu geralmente gastava com comida em 6 semanas. Mas quando peguei minha carteira, Davi rapidamente pegou a conta. Deixa que eu pago, mãe, disse ele, mas não com gratidão ou amor. Ele disse isso da maneira como se fala com uma tia idosa que esqueceu que vive com uma aposentadoria contada, com uma mistura de paciência e condescendência que fez meu gesto parecer patético em vez de generoso. Jéssica assentiu com aprovação, como se a intervenção rápida de Davi tivesse evitado alguma catástrofe social. É tão gentil da sua parte querer nos pagar, disse ela, seu tom açucarado o suficiente para mascarar o veneno. Mas sabemos o quanto você trabalha duro pelo seu dinheiro. A maneira como ela disse, seu dinheiro, fez soar como trocados,
como se a diferença entre o que eu ganhava e o que eles ganhavam fosse tão vasta que minha contribuição seria desnecessária e inadequada. Fiquei sentada observando meu filho pagar por seu próprio jantar de aniversário, enquanto a namorada dele sorria para mim com falsa simpatia, e percebi que havia me tornado um caso de caridade na vida do meu próprio filho. Após o jantar, eles me acompanharam até o meu carro com a eficiência educada de pessoas cumprindo uma obrigação. Jéssica me abraçou na despedida com o mesmo calor que demonstraria a um estranho vagamente agradável, enquanto Davi me deu aquele abraço rápido e distraído que sugeria que ele já estava mentalmente passando para coisas mais importantes. "Obrigado pelo jantar, mãe", disse ele, embora tivesse pago por ele. "Dirija com cuidado." Sentei-me no meu Honda no estacionamento do restaurante, observando o sedã de luxo dele se afastar, e chorei até que meu rímel caro escorresse pelo meu rosto em rios pretos. Todo aquele dinheiro gasto, todo aquele esforço para me transformar em alguém digna da aprovação deles, e eu só tinha conseguido me sentir mais inadequada do que nunca. Os meses que se seguiram trouxeram uma série de humilhações semelhantes, cada uma cuidadosamente elaborada para me lembrar do meu lugar na nova hierarquia de importância de Davi. Meu aniversário veio e passou sem reconhecimento. Nem mesmo um telefonema. Quando finalmente liguei para ele 3 dias depois para ver se ele havia esquecido, ele alegou que estava pretendendo ligar, mas estava ocupado com projetos de trabalho e o planejamento do casamento. Planejamento do casamento. Eles ficaram noivos sem me contar, e eu descobri através de um post em uma rede social que alguém da igreja me mostrou no celular. A foto mostrava o enorme anel de diamante de Jéssica e o sorriso radiante de Davi, com uma legenda sobre "Começar nossa jornada para sempre juntos". Eu não fui marcada, não fui mencionada, não fiz parte do anúncio de forma alguma. Quando liguei para parabenizá-los, Davi pareceu surpreso por eu ter descoberto. "Ah, sim, íamos te ligar", disse ele, como se anunciar o noivado para a mãe estivesse em algum lugar de uma longa lista de tarefas, em vez de uma das primeiras ligações que ele deveria ter feito. O processo de planejamento do casamento se tornou outra série de pequenas crueldades disfarçadas de decisões práticas. Eu não fui incluída nas visitas aos locais, na compra do vestido ou na degustação do menu. Quando perguntei sobre ajudar com os preparativos, Jéssica sorria docemente e dizia que eles tinham tudo sob controle, que não queriam me sobrecarregar com todo o estresse e despesa. Mas esperava-se que eu contribuísse financeiramente. Davi ligou uma noite para discutir as contribuições da família para o fundo do casamento, explicando que os pais de Jéssica estavam cobrindo a maior parte dos custos, mas que significaria muito se eu pudesse ajudar também. O valor que ele sugeriu representava toda a minha conta poupança, dinheiro que eu estava guardando para emergências ou para a aposentadoria, mas ele apresentou como se fosse um pedido razoável, em vez de um golpe financeiro devastador. Quando hesitei, tentando descobrir como eu poderia arcar com tal contribuição sem destruir minha segurança financeira, a voz de Davi assumiu aquele tom paciente e desapontado que eu aprendi a temer. "Mãe, este é o meu casamento. Este é o dia mais importante da minha vida. Pensei que você gostaria de fazer parte para torná-lo especial." A manipulação foi tão sutil, tão perfeitamente elaborada, que quase não a reconheci como manipulação. Como eu poderia me recusar a apoiar a felicidade do meu filho? Como eu poderia colocar minhas preocupações financeiras acima de sua celebração única na vida? Mas como eu poderia dar um dinheiro que não podia perder por um casamento onde eu me sentia cada vez mais como uma convidada indesejada em vez da mãe do noivo? Eu dei o dinheiro a eles. Esvaziei minha conta poupança, resgatei um pequeno fundo de previdência que meu falecido marido Roberto havia me deixado e entreguei R$ 80.000 para um casamento onde eu suspeitava cada vez mais que não era verdadeiramente querida. Mas que escolha eu tinha? Ele era meu único filho e, apesar de tudo, eu ainda o amava com a intensidade desesperada de uma mãe que não conseguia imaginar a vida sem a presença de seu filho, por mais diminuída que ela tivesse se tornado. O planejamento do casamento continuou sem mim. Eu recebia atualizações por meio de telefonemas breves e impessoais, onde Davi me informava sobre decisões já tomadas, o local, o menu,
a música, as flores. Tudo apresentado como um fato consumado, como se minha opinião não fosse solicitada nem valorizada. Quando tentei oferecer sugestões ou perguntar sobre tradições que esperava que pudéssemos incluir, Jéssica interrompia com negativas educadas sobre como eles já haviam finalizado esses detalhes. O insulto final veio 3 semanas antes do casamento, quando Jéssica ligou para discutir meu traje. Não para perguntar o que eu planejava vestir ou para me convidar para ir às compras, mas para me dizer o que seria apropriado para a ocasião. Mariana, eu queria conversar sobre o vestido da mãe do noivo, disse ela naquele tom adocicado que se tornou sua assinatura ao dar más notícias embrulhadas em falsa doçura. Davi e eu estávamos conversando, e achamos que seria adorável se você usasse algo em azul marinho ou cinza. Algo discreto, sabe? Queremos toda a atenção em nós naquele dia. Discreto. Azul marinho ou cinza. Ela estava essencialmente me pedindo para me vestir como a equipe do buffet, no casamento do meu próprio filho. Para me misturar ao fundo como papel de parede enquanto ela brilhava de branco e comandava os holofotes que eu passei 27 anos ganhando o direito de compartilhar. Eu queria protestar, lembrá-la de que eu era a mãe de Davi e merecia estar bonita e ser celebrada em um dos dias mais importantes de nossas vidas. Mas a luta havia me abandonado em algum ponto do caminho. Meses de rejeições sutis e humilhações cuidadosas me desgastaram até não sobrar nada, me deixando grata por quaisquer migalhas de inclusão que eles estivessem dispostos a oferecer. O dia do casamento em si se tornou uma aula magna sobre como fazer alguém se sentir invisível, mantendo-a tecnicamente presente. Sentei-me na terceira fileira, não na primeira, onde as mães tradicionalmente se sentam, mas várias fileiras atrás, entre parentes distantes e amigos da família. A mãe de Jéssica ocupava o lugar de honra, radiante de orgulho e enxugando os olhos com um lenço elegante, enquanto eu assistia da minha distância designada. Durante a cerimônia, Davi nunca olhou na minha direção. Seus olhos permaneceram fixos em Jéssica ou varreram os convidados com apreciação geral, mas nunca encontraram os meus. Era como se eu tivesse me tornado tão inconsequente que nem mesmo minha presença em seu casamento poderia comandar sua atenção por um único momento de reconhecimento. A festa foi pior. Me vi sentada em uma mesa com pessoas que nunca conheci, colegas de trabalho de Jéssica e seus cônjuges, que conversavam educadamente, mas claramente não tinham ideia de quem eu era ou por que estava ali. Enquanto isso, os pais de Jéssica sentavam-se à mesa principal, aproveitando a celebração do triunfo de sua filha. Quando chegou a hora dos discursos, o pai de Jéssica falou eloquentemente sobre dar as boas-vindas a Davi em sua família, sobre o futuro brilhante que esperava o feliz casal. Outros amigos e parentes ofereceram brindes cheios de memórias, piadas internas e desejos sinceros. Mas não houve discurso da mãe do noivo, nenhum reconhecimento da mulher que criou Davi para ser o homem que Jéssica escolheu para casar. Fiquei esperando que alguém me convidasse para falar, que reconhecesse que eu poderia ter algo significativo a dizer sobre o filho a quem dediquei minha vida. Mas o microfone nunca veio na minha direção, e eventualmente percebi que nunca viria. Na história do dia do casamento de Davi, eu era uma figurante, presente, mas não importante, visível, mas não valorizada. A dança mãe-filho foi o momento que finalmente me quebrou. Assisti Davi dançar com a mãe de Jéssica enquanto eu estava sentada sozinha em minha mesa de estranhos, invisível em meu vestido azul marinho, esquecida na celebração que ajudei a financiar, mas da qual não me foi permitido participar de verdade. A música era uma que eu nunca tinha ouvido antes, algo que Jéssica havia escolhido, que tinha significado para a família dela, mas nenhum para a nossa. Pensei em todas as vezes que dancei com Davi quando ele era pequeno, como ele ficava em cima dos meus pés enquanto eu valsava pela nossa sala ao som do meu rádio antigo. Lembrei-me de ensiná-lo a dançar lento antes de sua formatura do ensino médio. Do quão orgulhosa eu fiquei por ele ter me pedido para mostrar os passos certos para não passar vergonha com sua namorada. Agora ele dançava com a mãe de outra mulher enquanto a sua própria assistia como uma cliente pagante em vez de família. E eu entendi com uma clareza devastadora
que este era o meu futuro, sempre do lado de fora, olhando para dentro, sempre presente, mas nunca prioridade, sempre mãe, mas nunca o suficiente. Após a festa, quando os convidados começaram a sair e os recém-casados se preparavam para a partida para a lua de mel, aproximei-me de Davi para me despedir. Ele estava cercado pela família de Jéssica, todos rindo, tirando fotos e planejando almoços pós-casamento para os quais eu sabia que não seria convidada. Davi, eu disse, tocando seu braço para chamar sua atenção. Eu queria me despedir e dizer o quão lindo tudo estava. Ele se virou para mim com um sorriso distraído, sua mente claramente já nos planos da lua de mel e na vida de casado. Obrigado, mãe. Obrigado por tudo. A pausa antes de tudo englobava não apenas a contribuição financeira, mas o inconveniente geral de ter que me incluir em seu dia especial. Jéssica apareceu ao seu lado, radiante e possessiva, o braço deslizando em volta da cintura dele com a confiança de quem venceu uma competição que eu nem sabia que estava disputando. Muito obrigada por ter vindo, Mariana, disse ela com aquele calor ensaiado que parecia mais frio do que a indiferença honesta. Significou muito ter a família do Davi aqui. A família do Davi. No singular. Como se eu fosse a totalidade de seu passado que precisava ser reconhecido e dispensado antes que ele pudesse seguir em frente para sua vida real, com sua família real. A que importava. A que moldaria seu futuro. Dirigi para casa sozinha enquanto eles partiam para a lua de mel na Itália. Uma viagem que custou mais do que eu ganhava em 6 meses. Minha casa parecia mais vazia do que nunca. Cheia de presentes de casamento que comprei para um casal que mal me agradeceu, e fotografias de uma celebração onde fui sistematicamente apagada de todos os momentos importantes. Naquela noite, sentei-me na minha cozinha com uma xícara de chá esfriando nas mãos, encarando o telefone que não tocaria, esperando por uma ligação que não viria. Davi estava casado agora, oficialmente parte do mundo de Jéssica de maneiras que tornavam meu papel em sua vida ainda mais obsoleto do que já havia se tornado. O silêncio em minha casa não era mais apenas quietude. Era profético, uma prévia dos anos à frente. Quando feriados passariam despercebidos, aniversários não seriam celebrados, e o filho que criei se tornaria um estranho que ocasionalmente enviava mensagens de texto educadas, mas nunca atendia o telefone. Finalmente entendi o que Roberto tentou me avisar todos aqueles anos atrás. Eu fiz de Davi meu mundo inteiro em vez de ensiná-lo a valorizar o mundo que eu lhe dei. E agora, aquele mundo estava desmoronando ao meu redor, me deixando com nada além de memórias de um amor que aparentemente significou mais para mim do que para ele. Mas eu ainda tinha algo. Algo que eles esqueceram em sua pressa para apagar minha importância da história de Davi. Algo que mudaria tudo, embora eu ainda não soubesse. Os meses após o casamento de Davi passaram em um borrão de silêncio e rotinas cuidadosas. Aprendi a preencher meus dias com pequenas atividades que mantinham minhas mãos ocupadas e minha mente distraída. Jardinagem, leitura, organização de armários que não precisavam ser organizados. Mas por baixo de toda a normalidade forçada, algo estava mudando dentro de mim. A necessidade desesperada de agradar, de provar meu valor, de reconquistar meu lugar na vida de Davi, estava sendo lentamente substituída por algo mais silencioso, mas mais forte. Parei de ligar para ele toda semana. No começo, foi só para ver se ele notaria, se ele entraria em contato quando eu não o fizesse. Semanas se passaram. Ele não ligou. O silêncio que antes parecia um castigo começou a parecer clareza. Sem a rejeição e a decepção constantes, comecei a me lembrar de quem eu era antes de me tornar a mãe de alguém que não me queria. Comecei a fazer caminhadas pelo meu bairro, realmente vendo-o pela primeira vez em anos. As ruas arborizadas, das quais eu tinha vergonha na frente de Jéssica, de repente pareciam pacíficas e acolhedoras. Meus vizinhos, com quem eu mal falava enquanto estava consumida pela aprovação de Davi, revelaram-se pessoas calorosas e interessantes, com suas próprias histórias e lutas. Dona Rosa, a vizinha do lado, me convidou para um café uma tarde e descobri que ela era viúva há 5 anos, criando a neta sozinha depois que seu filho foi enviado para uma missão no exterior. A parte mais difícil
Ela me disse enquanto estávamos sentadas em sua varanda, observando as crianças brincarem na rua. Foi aprender que amar alguém não garante que eles te amarão de volta da mesma maneira. Mas isso não torna seu amor menos valioso. Suas palavras ficaram comigo por dias. Passei tanto tempo acreditando que se eu apenas amasse Davi o suficiente, me sacrificasse o suficiente, desse o suficiente, ele não teria escolha a não ser me amar de volta com igual intensidade. Mas amor não é uma transação. E devoção não cria dívida. Eu estava tentando ganhar algo que deveria ter sido dado livremente. E no processo, esqueci meu próprio valor. Uma noite, enquanto limpava caixas velhas no armário do meu quarto, algo que eu vinha evitando por meses porque parecia demais com desistir, encontrei um envelope pardo que havia esquecido que existia. Estava escondido atrás de casacos de inverno, selado e rotulado com a caligrafia cuidadosa de Roberto. Para Mariana. Abrir somente se algo acontecer comigo. Minhas mãos tremeram enquanto eu encarava sua escrita familiar. Roberto estava morto há 3 anos, e eu pensei que tinha encontrado tudo o que ele havia deixado para mim. Este envelope parecia pesado de segredos, de palavras que ele queria que eu tivesse, mas apenas depois que ele se fosse. Por um momento, considerei colocá-lo de volta, deixando qualquer mensagem que ele tivesse deixado intacta. Certo conhecimento, uma vez adquirido, não pode ser desfeito. Mas sentada ali em minha casa silenciosa, cercada pelos destroços de uma vida que havia sido sistematicamente desmontada por pessoas que deveriam tê-la valorizado, percebi que estava pronta para a verdade, qualquer que fosse ela. Estava cansada de viver na ignorância, cansada de ser a única pessoa que parecia não entender o que realmente estava acontecendo em minha própria história. Dentro do envelope, havia documentos que eu nunca tinha visto antes, extratos bancários, correspondências, papéis legais que não fizeram sentido imediato. Mas também havia uma carta na caligrafia de Roberto, datada de apenas 2 meses antes de sua morte. Meu coração batia forte enquanto eu desdobrava as páginas, com medo do que poderia descobrir, mas incapaz de me impedir de ler. Minha querida Mariana, começava. Se você está lendo isto, eu me fui. E você provavelmente está se sentindo perdida e sozinha. Rezo para que Davi esteja cuidando de você como sempre planejamos, mas estou escrevendo isso porque vi sinais que me preocupam. E quero que você saiba a verdade sobre algumas coisas que escondi de você para te proteger. A verdade. Roberto sabia que algo estava errado. Tinha visto sinais de alerta que eu fui cega ou esperançosa demais para reconhecer. Enquanto eu lia, minhas mãos tremendo a cada revelação, aprendi sobre conversas que Davi teve com seu pai. Conversas sobre dinheiro, sobre herança, sobre seus planos para o meu futuro que não incluíam meu consentimento ou opinião. Davi veio a mim 6 meses atrás. Continuava a carta de Roberto, perguntando sobre apólices de seguro de vida e a escritura da casa. Ele queria saber que provisões eu tinha feito para você, a que bens você teria acesso após minha morte. Quando eu disse a ele que tudo iria para você, ele ficou chateado. Ele disse que a família de Jéssica tinha preocupações sobre sua gestão financeira, que talvez fosse melhor se ele tivesse uma procuração ou se os bens fossem colocados em um fundo. Procuração. As palavras me atingiram como água gelada. Enquanto eu estava de luto pela morte do meu marido e aprendendo a viver sozinha, meu filho estava calculando como controlar meu futuro financeiro. As perguntas carinhosas sobre meu bem-estar, as ofertas para ajudar com a papelada e assuntos legais, tudo tinha sido preparação para um plano que eu nunca suspeitei. Eu disse a ele que de jeito nenhum, continuava a carta, que você era perfeitamente capaz de administrar seus próprios assuntos e que a casa e as economias eram suas para fazer o que quisesse. Mas, Mariana, pude ver nos olhos dele que ele não estava aceitando minha resposta. Ele estava apenas adiando seus planos até que eu não estivesse mais por perto para te proteger. Minhas pernas fraquejaram e tive que me sentar na cama enquanto as implicações me atingiam. Cada interação desde a morte de Roberto assumiu um novo significado. A atenção redobrada de Davi logo após o funeral, sua insistência em ajudar com a papelada financeira,
Suas sugestões de que eu poderia ficar mais confortável, em um lugar menor, um condomínio para idosos onde eu não teria que me preocupar com manutenção e despesas. Não tinha sido preocupação com meu bem-estar. Tinha sido reconhecimento de terreno. Ele estava avaliando meus bens, minhas vulnerabilidades, minha resistência aos seus planos. A casa que guardava 30 anos de memórias, a modesta conta poupança que representava minha segurança e independência. Ele estava planejando assumir o controle de tudo. A carta revelou detalhes mais perturbadores. Roberto havia descoberto que Davi estava pesquisando leis sobre a curatela de idosos, especificamente as condições sob as quais filhos adultos poderiam solicitar a tutela de pais idosos. Ele estava coletando informações sobre como provar que alguém não era mais capaz de tomar decisões financeiras sensatas. Eu o confrontei sobre essa pesquisa, escreveu Roberto. E ele alegou que estava apenas se preparando, que queria saber suas opções se você algum dia desenvolvesse demência ou outros problemas relacionados à idade. Mas, Mariana, você tem 52 anos e é mais lúcida do que nunca. Isso não era sobre se preparar para possíveis problemas futuros. Era sobre criar problemas que ele pudesse explorar. A manipulação tinha sido muito mais profunda do que eu imaginava. Cada crítica ao meu estilo de vida, cada sugestão de que eu estava com dificuldades financeiras, cada comentário sobre minhas decisões, tudo estava preparando o terreno para um caso de que eu não era competente para gerenciar minha própria vida. Os parágrafos finais de Roberto continham instruções e revelações que mudaram tudo o que eu pensava saber sobre minha situação financeira. Contas escondidas que eu nunca soube que existiam, investimentos que ele fez sem me contar, documentos legais que me protegeriam exatamente do tipo de exploração que Davi estava planejando. Eu me certifiquei de que você estará financeiramente segura pelo resto da vida, concluía a carta. Mas, mais importante, me certifiquei de que Davi não pode tocar em nada sem seu consentimento explícito. Você não depende da boa vontade ou da aprovação dele, meu amor. Você nunca dependeu. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Fiquei em meu quarto por horas naquela noite, lendo e relendo as palavras de Roberto, entendendo finalmente por que o tratamento de Davi parecia tão calculado, tão deliberadamente projetado para me fazer sentir desamparada e dependente. Não era sobre a influência de Jéssica o virando contra mim. Era sobre dinheiro e controle desde o início. O padrão estava claro agora. O isolamento gradual, o enfraquecimento sistemático da minha confiança, a manipulação financeira disfarçada de ajuda carinhosa, tudo fazia parte de um plano para me deixar tão desesperada por conexão e apoio que eu entregaria voluntariamente o controle da minha vida ao filho que passou anos me convencendo de que eu não era capaz de gerenciá-la sozinha. Mas Roberto tinha previsto e me protegido. O homem que me amou havia garantido que eu nunca estaria à mercê do filho que não me amava. Pela primeira vez em meses, senti algo além de luto e desespero. Senti raiva. Raiva limpa, pura e justa que queimou a névoa da autodúvida e revelou a verdade que eu fui amorosa demais para ver. Isso não era sobre eu ser insuficiente, embaraçosa ou errada para a nova vida deles. Era sobre ganância, manipulação e um jovem que estava disposto a destruir a dignidade e a segurança de sua mãe por ganhos financeiros. O filho que eu criei havia se tornado alguém que eu não reconhecia, alguém que via a própria mãe como um obstáculo a ser superado em vez de uma pessoa a ser amada. Mas eu não era mais apenas a mãe de Davi. Eu era a viúva de Roberto, e Roberto me deixou mais do que apenas dinheiro. Ele me deixou a verdade, o poder e os meios para retomar o controle da minha própria história. Na manhã seguinte, liguei para o advogado de Roberto, Dr. Almeida, um senhor gentil que nos ajudou com nossos testamentos e planejamento patrimonial ao longo dos anos. Quando expliquei que havia encontrado a carta de Roberto e precisava entender o escopo completo do que ele havia arranjado, a voz do Dr. Almeida assumiu um tom de alívio misturado com preocupação. Dona Mariana, eu estava me perguntando quando a senhora descobriria esses documentos, disse ele gentilmente. Seu marido foi muito específico sobre o momento. Ele queria que a senhora tivesse tempo para o luto e para se ajustar antes de saber sobre as investigações.
de Davi a respeito de suas finanças. A reunião foi marcada para aquela tarde, e passei a manhã em um estranho estado de calma determinação. Eu não era a mulher quebrada e desesperada que implorava por migalhas da atenção de seu filho semanas atrás. Eu era a esposa de Roberto, e Roberto não era bobo. Se ele viu algo do qual valia a pena me proteger, então eu precisava entender exatamente quais armas ele me deu. O escritório do Dr. Almeida cheirava a couro velho e café, cheio de livros de direito que falavam de décadas de experiência ajudando pessoas a navegar pelas complicações da vida. Ele espalhou documentos sobre sua mesa de mogno com a precisão cuidadosa de alguém revelando uma obra-prima que ajudou a criar. Seu marido foi bastante meticuloso, começou ele, ajustando seus óculos de leitura. Quando Davi o abordou pela primeira vez sobre suas necessidades futuras, Roberto veio me ver imediatamente. Ele estava preocupado não apenas com as perguntas de Davi, mas com a maneira como Davi as estava fazendo. A documentação era extensa e condenatória. Roberto havia registrado cada conversa, cada pedido, cada sugestão que Davi fez sobre minha suposta incapacidade de gerenciar meus próprios assuntos. Havia datas, citações diretas e até gravações que Roberto fez em seu celular quando as visitas de Davi se tornaram particularmente focadas em questões financeiras. Ouça esta aqui, disse Dr. Almeida, apertando o play em um pequeno gravador digital. A voz de Davi encheu a sala, soando mais jovem, mas inconfundivelmente calculista. Pai, só estou dizendo que quando você se for, a mãe vai ficar vulnerável. A família da Jéssica tem experiência com planejamento patrimonial, e eles acham que seria inteligente criar algum tipo de fundo ou supervisão. Sabe como mulheres ficam emotivas com decisões sobre dinheiro? Ouvir a voz do meu filho descartar minha inteligência e competência de forma tão casual, me reduzir a estereótipos sobre mulheres emotivas, foi como levar um tapa. Mas também cristalizou algo importante. Não era o luto falando, ou confusão temporária, ou mesmo a influência de Jéssica. Era Davi revelando quem ele realmente era quando pensava que ninguém importante estava ouvindo. A voz de Roberto na gravação era firme e fria de um jeito que eu raramente o ouvia falar com Davi. Sua mãe é uma das pessoas mais inteligentes e capazes que conheço. Ela administrou as finanças da nossa casa por 25 anos enquanto trabalhava em tempo integral e criava você. A ideia de que ela precisa da sua supervisão não é apenas errada, é um insulto. Mas Davi persistiu, e através de gravação após gravação, eu o ouvi preparando o terreno para o que Dr. Almeida explicou ser um plano abrangente para obter controle sobre meus bens. Ele pesquisou leis de curatela, consultou a família de Jéssica sobre estratégias legais, até falou com alguns médicos sobre quais condições poderiam justificar a declaração de alguém como incompetente. A parte mais preocupante, continuou o doutor Almeida, foi quando Davi perguntou a Roberto sobre acelerar seu declínio. Ele sugeriu que se você ficasse isolada, deprimida, talvez parasse de se cuidar adequadamente, seria mais fácil argumentar que você precisava de cuidados supervisionados. As palavras me atingiram como um golpe físico. Davi não estava apenas planejando pegar meu dinheiro. Ele estava planejando destruir minha saúde mental para justificá-lo. Cada rejeição, cada exclusão, cada humilhação cuidadosamente elaborada foi projetada não apenas para me afastar, mas para me quebrar, até que eu me tornasse a mulher desamparada e incompetente que ele precisava que eu fosse para seu plano funcionar. O isolamento sistemático, a pressão financeira, o constante enfraquecimento da minha confiança, tudo tinha sido deliberado. Ele estava tentando fabricar a própria vulnerabilidade da qual afirmava estar me protegendo. A crueldade era de tirar o fôlego em seu cálculo, mas Roberto estava 3 passos à frente. Os documentos que Dr. Almeida me mostrou revelaram uma estrutura financeira tão segura e bem protegida que Davi nunca conseguiria tocar em 1 centavo sem meu consentimento explícito e testemunhado. Não só isso, mas Roberto havia estabelecido fundos, investimentos e proteções legais que me tornavam muito mais rica do que eu jamais imaginei. A senhora não está apenas financeiramente segura, Dona Mariana, explicou o Dr. Almeida com algo próximo da satisfação.
A senhora é, na verdade, muito bem de vida. Roberto era muito bom com investimentos e garantiu que, mesmo que nunca mais trabalhasse um dia na vida, poderia viver confortavelmente e de forma independente pelos próximos 40 anos. A casa estava protegida por estruturas legais que tornavam impossível para qualquer um me forçar a sair ou alegar que não estava devidamente mantida. As contas bancárias sobre as quais Davi vinha perguntando eram iscas. O dinheiro de verdade estava em contas de investimento e fundos que ele nem sabia que existiam. Mais importante, Roberto havia incluído cláusulas que seriam acionadas se alguém tentasse me manipular ou coagir. Se Davi ou qualquer outra pessoa tentasse obter a curatela ou o controle sobre meus assuntos por meio de ação legal, isso ativaria cláusulas que não apenas protegeriam meus bens, mas exporiam seus esforços publicamente. Seu marido também deixou instruções para um tipo diferente de proteção, disse Dr. Almeida, deslizando outra pasta pela mesa. Se a senhora algum dia se sentisse ameaçada ou manipulada por Davi, ele queria que tivesse uma vantagem para se proteger. Dentro da pasta, havia cópias de cada gravação, cada documento, cada prova que revelava as verdadeiras intenções de Davi. Mas, mais do que isso, havia registros da própria situação financeira de Davi. Informações que Roberto havia coletado silenciosamente e que pintavam um quadro muito diferente do jovem profissional de sucesso que Davi apresentava ao mundo. Davi e Jéssica estavam afogados em dívidas. O estilo de vida caro, o carro de luxo, a casa no bairro de prestígio, tudo era financiado com cartões de crédito, empréstimos pessoais e uma hipoteca que consumia a maior parte de sua renda combinada. Eles viviam de salário em salário, apesar de seus salários substanciais, presos em um ciclo de gastos projetado para manter aparências que não podiam realmente bancar. O casamento que eu financiei tinha sido apenas o começo. As anotações de Roberto indicavam que Davi contava com a herança dos meus bens para resolver seus problemas financeiros. Minha casa, minhas economias, meus fundos de aposentadoria modestos, mas seguros. Ele estava planejando liquidar tudo para pagar dívidas que eu nunca soube que existiam. A família de Jéssica também não é tão rica quanto finge ser, explicou o Dr. Almeida. Roberto contratou um detetive particular após a primeira pergunta de Davi sobre suas finanças. Os pais dela têm dívidas significativas, escondidas por trás de aparências caras. A família inteira está essencialmente insolvente, sustentada por crédito e desesperada para encontrar dinheiro de verdade para resolver seus problemas. Sentei-me naquele escritório por 2 horas, absorvendo a magnitude da proteção de Roberto e da traição de Davi. Meu marido tinha visto através de tudo. A falsa preocupação, a crise fabricada, a campanha cuidadosamente orquestrada para me fazer sentir desamparada e grata por quaisquer migalhas de atenção que Davi estivesse disposto a fornecer. Mas ele também viu outra coisa. Ele viu que eu era mais forte do que Davi imaginava, mais inteligente do que sua manipulação supunha, mais valiosa do que seu tratamento sugeria. Roberto me protegeu não apenas da exploração financeira, mas de acreditar nas mentiras sobre meu próprio valor que Davi vinha me alimentando sistematicamente. Ao dirigir para casa naquela tarde, senti algo que não experimentava há meses: poder. Não o tipo desesperado de poder que vem da luta por migalhas, mas o poder silencioso e inabalável que vem de saber exatamente onde você está e exatamente quais são suas opções. Davi passou anos se posicionando como minha salvação, o filho bem-sucedido que poderia, se eu me comportasse adequadamente e me diminuísse o suficiente, me permitir permanecer parte de sua vida. Mas a verdade era exatamente o oposto. Eu não precisava dele para nada. Nunca precisei. Ele precisava de mim. Ele precisava do meu dinheiro, da minha casa, dos meus bens para resolver problemas que ele criou por meio de suas próprias escolhas ruins e desejo desesperado de impressionar pessoas que eram tão financeiramente instáveis quanto ele. Toda a manipulação, toda a crueldade, toda a destruição sistemática de nosso relacionamento foi motivada pela necessidade dele, não pela minha inadequação. Pela primeira vez desde a morte de Roberto, senti-me eu mesma novamente.
Não a mãe embaraçosa de Davi, não a sogra inconveniente de Jéssica, não um fardo a ser administrado ou um problema a ser resolvido. Eu era Mariana, e tinha mais poder nesta situação do que qualquer um imaginava. A questão agora era o que fazer com ele. Passei as 2 semanas seguintes observando Davi e Jéssica à distância, vendo a vida deles com olhos completamente novos. Agora que eu entendi a sua verdadeira situação financeira, cada detalhe de sua existência cuidadosamente curada contava uma história diferente. Os restaurantes caros que frequentavam eram sempre durante promoções de happy hour. As roupas de grife que Jéssica usava eram muitas vezes as mesmas peças, apenas estilizadas de forma diferente. Suas postagens nas redes sociais mostravam luxo e sucesso, mas agora eu podia ver o desespero por trás da performance. Mais importante, comecei a notar os sinais de estresse que eles vinham escondendo. O rosto de Davi parecia mais magro, mais abatido do que há 6 meses. A compostura perfeita de Jéssica ocasionalmente rachava quando ela pensava que ninguém estava olhando, revelando uma ansiedade que nenhum corretivo caro poderia cobrir. Eles estavam se afogando, e contavam com o meu dinheiro para salvá-los. Cada palavra cruel, cada rejeição calculada, cada momento de humilhação que me fizeram passar, foi motivado por seu próprio desespero. Eles precisavam que eu me sentisse inútil para que ficasse grata por quaisquer migalhas financeiras que me permitissem manter. A revelação deveria ter me feito sentir pena deles. Mas em vez disso, cristalizou minha raiva em algo afiado e focado. Eles não queriam apenas meu dinheiro. Eles estavam dispostos a destruir minha saúde mental, minha autoestima, minha vontade de viver de forma independente para consegui-lo. A crueldade não tinha sido um efeito colateral de seu plano. Tinha sido essencial para seu sucesso. Mas Roberto garantiu que o plano deles nunca funcionaria. E agora era a hora de eles aprenderem que a mãe que eles estavam manipulando não era a vítima indefesa que presumiam ser. A oportunidade veio mais cedo do que eu esperava. Davi me ligou em uma quinta-feira à noite, a primeira vez que ele iniciava contato em mais de 2 meses. Sua voz carregava uma tensão que eu nunca tinha ouvido antes, um desespero mal disfarçado de preocupação casual. Mãe, oi, espero que esteja tudo bem. Eu estava querendo te ligar. A mentira veio fácil, mas eu podia ouvir a tensão por baixo dela. Olha, Jéssica e eu estávamos pensando se você não gostaria de jantar neste fim de semana. Poderíamos ir à sua casa, talvez? Algo casual. Só um momento em família. Momento em família. Depois de meses me excluindo de suas vidas, depois de deixar claro que eu não pertencia ao seu mundo sofisticado, de repente eles queriam um momento casual em família na minha casa modesta. A ironia seria risível se não fosse tão transparente. Parece ótimo, Davi, eu disse, mantendo minha voz calorosa e grata, da maneira que eles esperavam que a Mariana submissa respondesse. Eu adoraria cozinhar para vocês. Sábado à noite? Perfeito. E mãe? Talvez pudéssemos conversar sobre algumas coisas práticas também, sabe? Para garantir que você está lidando com tudo bem desde que o pai morreu. A família da Jéssica tem alguma experiência com planejamento financeiro para pessoas na sua situação, pessoas na minha situação, viúva, envelhecendo, supostamente sobrecarregada com as complexidades de administrar dinheiro sem um homem para me guiar. A condescendência era de tirar o fôlego, mas eu apenas sorri ao responder. Claro, querido. Agradeceria qualquer orientação que você ache que eu precise. O sábado chegou com um tempo perfeito, o tipo de dia de outono nítido que deixava meu bairro com cara de cartão postal. Passei a manhã cozinhando a refeição favorita de infância de Davi, a carne de panela com purê de batatas que ele um dia afirmou ser melhor do que qualquer comida de restaurante. Pareceu apropriado, de alguma forma, servir a eles comida caseira de tempos mais simples antes de servir a realidade que eles tentaram tanto evitar. Eles chegaram pontualmente, e Jéssica trazia uma garrafa de vinho que provavelmente custou mais do que podiam pagar, mas era necessária para manter a imagem. Ela inspecionou minha sala de estar com a mesma avaliação calculista que sempre empregou,
Mas desta vez eu reconheci o que era. Não um julgamento da minha inadequação, mas uma avaliação dos bens que ela planejava reivindicar. A conversa durante o jantar foi forçada, mas reveladora. Eles perguntaram sobre minha saúde, minhas atividades diárias, minha rede de apoio, com a intensidade investigativa de quem está coletando informações para um propósito específico. Cada pergunta foi projetada para estabelecer meu isolamento, minha dependência, minha necessidade de sua orientação e intervenção. Deve ser tão difícil administrar tudo sozinha, disse Jéssica com uma compaixão ensaiada, enquanto cortava sua carne em pedaços precisos e delicados. A casa, as finanças, todas essas decisões. Davi e eu nos preocupamos com você. Sozinha com tanta responsabilidade. Ah, não precisam se preocupar comigo. Respondi alegremente, enchendo novamente suas taças de vinho com generosidade. Estou me virando muito bem. Na verdade, tenho aprendido bastante sobre investimentos e planejamento financeiro ultimamente. É fascinante como o dinheiro pode render quando é bem administrado. Eu os vi trocarem um olhar rápido. Confusão misturada com preocupação. Esta não era a resposta sobrecarregada e grata que esperavam. Davi pigarreou e se inclinou para a frente com a expressão séria que ele havia aperfeiçoado para conversas difíceis. Mãe, é exatamente sobre isso que queríamos conversar. O pai da Jéssica trabalha no mercado financeiro e comentou que viúvas muitas vezes são passadas para trás por consultores de investimento desonestos. Estamos preocupados que alguém possa estar te prometendo retornos irreais ou te convencendo a tomar decisões arriscadas. A armadilha era magistral. Posicionarem-se como protetores enquanto minavam minha competência e se preparavam para contestar qualquer decisão financeira que eu tivesse tomado sem a participação deles. Eles precisavam que eu parecesse vulnerável a golpistas para que pudessem se apresentar como a única orientação confiável que eu tinha. Que atencioso da parte de vocês, eu disse, mantendo meu tom agradável e ligeiramente ingênuo. Acho que eu deveria ter mais cuidado em quem confio para conselhos financeiros. Jéssica se inclinou para a frente, ansiosa, sentindo a vitória. Exatamente. É por isso que achamos que seria inteligente ter o Davi te ajudando com esse tipo de decisão. Ele poderia revisar quaisquer propostas antes de você se comprometer com algo, para garantir que não estão se aproveitando de você. Lá estava. O movimento de abertura em sua campanha para obter controle sobre minhas finanças. Começar ajudando a revisar decisões, gradualmente expandir para tomar decisões e, eventualmente, argumentar que eu estava confusa ou sobrecarregada demais para administrar meus próprios assuntos. Bem, eu disse pensativa. Acho que há algo que vocês poderiam me ajudar a entender. Encontrei uns papéis nas coisas do Roberto que não compreendo muito bem. Talvez pudessem dar uma olhada? Os olhos de Davi brilharam de expectativa. Ele provavelmente presumiu que eu havia descoberto algum bem que ele não conhecia. Algum recurso adicional que eles poderiam incluir em seus planos para minha futura dependência. Pedi licença para buscar o envelope pardo que o Dr. Almeida havia preparado para este exato momento. Não o que continha a carta de Roberto, mas cópias de tudo que Roberto havia descoberto sobre os planos de Davi, a situação financeira deles e as gravações das tentativas calculadas de Davi para minar minha competência. Encontrei estes documentos, disse eu, sentando-me de volta em minha cadeira e observando seus rostos com atenção. Parecem ser sobre planejamento financeiro, mas parte da linguagem é confusa para mim. Davi estendeu a mão para os papéis avidamente, sua expressão confiante e paternal. Ele iria ajudar sua pobre mãe confusa a entender assuntos financeiros complicados que estavam claramente além de sua limitada compreensão. Mas, conforme ele começou a ler, a confiança esvaiu-se de seu rosto como água de uma represa rompida. Sua pele ficou pálida, depois vermelha, depois pálida novamente. Jéssica, lendo por cima do ombro dele, emitiu um pequeno som que poderia ter sido um suspiro ou um gemido. O primeiro documento era a transcrição da conversa de Davi com Roberto sobre minha suposta necessidade de supervisão financeira, completa com horários e suas palavras exatas sobre mulheres emotivas e má tomada de decisões.
O segundo era uma análise detalhada da situação de endividamento de Davi e Jéssica, os saldos de seus cartões de crédito, as prestações do financiamento da casa, suas circunstâncias financeiras desesperadoras escondidas atrás de aparências caras. Mas o terceiro documento foi o que fez as mãos de Davi tremerem enquanto o segurava. Era uma notificação judicial, preparada pelo doutor Almeida, mas nunca protocolada, detalhando as acusações criminais que poderiam ser feitas contra qualquer um que tentasse obter controle não autorizado sobre meus bens por meio de fraude, manipulação ou falsas alegações de incapacidade. Não entendo todo o juridiquês, eu disse inocentemente. Mas parece que alguém estava tentando se aproveitar das finanças de uma idosa. Que terrível que as pessoas façam essas coisas com seus próprios familiares. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Davi encarava os papéis como se eles pudessem entrar em combustão espontânea e resolver seu problema. A taça de vinho de Jéssica tremia em sua mão, e eu observei uma gota de suor se formar em sua testa, apesar da temperatura agradável da sala de jantar. Finalmente, Davi encontrou sua voz, embora tenha saído como pouco mais que um sussurro. Mãe, onde você conseguiu isso? Ah, estavam com as coisas do Roberto, eu disse animadamente. Junto com algumas gravações interessantes. Querem ouvir? Ele sempre foi tão bom com tecnologia. Peguei o pequeno gravador digital que o Dr. Almeida havia me fornecido, carregado com todas as conversas que Roberto havia documentado. A voz de Davi planejando minha destruição psicológica soaria bem diferente quando reproduzida para ele durante um jantar de carne de panela com purê de batatas. Mas antes que eu pudesse apertar o play, Jéssica levantou-se de repente, sua cadeira arrastando no chão com um som áspero que cortou a tensão. Nós deveríamos ir, disse ela rapidamente, sua compostura finalmente se quebrando por completo. Davi, temos aquele compromisso cedo amanhã, lembra? Davi olhou para ela, depois para mim, depois para os documentos espalhados pela minha mesa de jantar como provas em um tribunal. Ele estava preso entre o desejo desesperado de sua esposa de escapar e a crescente percepção de que tudo o que eles haviam planejado, tudo com o que contavam, não havia sido apenas antecipado, mas cuidadosamente documentado. Sim, disse ele finalmente, sua voz oca. Nós deveríamos ir, mas eu ainda não havia terminado com eles. 3 anos de crueldade sistemática, meses de tortura psicológica calculada. Uma vida inteira de amor traída por um dinheiro que eles nem precisavam. Tudo isso merecia um final adequado. Antes de irem, eu disse, minha voz perdendo a doçura artificial e ganhando o aço que Roberto sempre amou em mim, acho que precisamos ter uma conversa honesta sobre família, não acham? Jéssica congelou a meio caminho da porta, sua bolsa de grife agarrada como um escudo contra o peito. Davi permaneceu sentado, seu rosto alternando entre expressões de pânico, culpa e um cálculo desesperado enquanto tentava descobrir o quanto eu realmente sabia e quanto dano já havia sido feito. Sente-se, Jéssica, eu disse em voz baixa, e algo em meu tom a fez obedecer sem discutir. Vocês dois, vamos terminar esta conversa direito. Fui até o balcão da cozinha e peguei o gravador, apertando o play sem qualquer preâmbulo adicional. A voz de Davi encheu minha sala de jantar, jovem, confiante e absolutamente condenatória. Quando a mãe fica emotiva com decisões sobre dinheiro, isso só prova que ela precisa de orientação. A família da Jéssica acha que deveríamos considerar opções de curatela antes que ela cometa algum erro grave. O rosto de Jéssica ficou branco, enquanto a voz gravada de seu marido continuava a delinear seus planos para minha futura incompetência, meu declínio fabricado, minha destruição sistemática. Davi encarava o gravador como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Desliga isso, ele sussurrou. Mas eu deixei tocar até o fim, passando por cada cálculo cruel, cada descarte casual da minha inteligência, cada momento em que meu próprio filho me discutia como um problema a ser resolvido em vez de uma pessoa a ser amada. Quando a gravação finalmente terminou, o silêncio em minha sala de jantar parecia mais pesado que o luto, mais espesso que a vergonha. Os ombros de Davi haviam cedido,
como se o peso de suas próprias palavras o estivesse esmagando fisicamente. Jéssica parecia estar calculando se conseguiria chegar à porta antes que eu pudesse impedi-la. 3 anos. Eu disse suavemente, recostando-me na cadeira com a calma de quem finalmente tinha todas as cartas na mão. 3 anos me fazendo sentir inútil, indesejada, envergonhada de tudo que eu dei a vocês. 3 anos de crueldade sistemática projetada para me quebrar, até que eu ficasse grata por quaisquer migalhas de independência que vocês me permitissem manter. Davi finalmente ergueu o olhar. E eu vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não a manipulação confiante ou o descaso casual, mas um medo genuíno. Ele estava começando a entender que a mulher indefesa que ele estava atormentando nunca existiu, que a mãe que ele subestimou estava protegida por um homem que viu através de seus planos desde o início. Mãe, por favor, me deixe explicar. Ele começou, mas eu levantei a mão. Não, Davi. Você já explicou o suficiente nessas gravações. Você explicou que vê sua mãe como um fardo emotivo e incompetente. Você explicou que acredita que mulheres não sabem lidar com decisões financeiras. Você explicou que meu amor, meu sacrifício, meus 27 anos de dedicação significam menos para você do que resolver seus problemas de dívida. Jéssica finalmente encontrou sua voz, embora tenha saído estrangulada e desesperada. Mariana, você não entende a pressão que estávamos sofrendo. As despesas, as expectativas do trabalho do Davi, o estilo de vida que temos que manter. Pare. A palavra saiu com tanta força que Jéssica de fato se encolheu. Não se atreva a tentar justificar a destruição da mãe de alguém, porque vocês gastaram um dinheiro que não tinham em coisas que não precisavam para impressionar pessoas de quem vocês nem gostam. Abri outra pasta. Esta contendo impressões detalhadas de sua situação financeira, faturas de cartão de crédito, contratos de empréstimo, prestações do financiamento que consumiam 60% de sua renda combinada. A evidência do desespero dele se espalhou pela minha mesa como um laudo de autópsia de suas vidas adultas. Eu sei da dívida, Jéssica. Toda ela. Os cartões de crédito estourados para pagar pelo seu casamento, os empréstimos pessoais para cobrir a entrada da casa, a linha de crédito que vocês usaram para comprar móveis para uma casa que não podem bancar. Eu sei que seus pais estão tão quebrados quanto vocês, escondendo-se atrás de aparências enquanto pegam dinheiro emprestado para manter a ilusão de sucesso. O rosto de Davi se desfez quando ele percebeu a extensão do que eu havia descoberto. Como você sabe de tudo isso? Porque o Roberto sabia o que você estava planejando há 3 anos. E ele passou os últimos meses de sua vida me protegendo do filho que deveria me amar. Minha voz permaneceu firme, mas senti as lágrimas se acumulando. Não mais lágrimas de tristeza, mas de raiva pela traição, pelo desperdício de amor, pelos anos que passei acreditando que eu era o problema. Ele gravou cada conversa, documentou cada manipulação e garantiu que eu teria proteção legal contra a sua ganância. Mas, mais do que isso, ele garantiu que eu nunca precisaria da sua aprovação ou da sua ajuda financeira para nada. Nunca mais. Peguei o documento final, aquele que encerraria esta conversa permanentemente. Era uma declaração de intenções, preparada pelo Dr. Almeida, recusando formalmente qualquer contato ou assistência futura de Davi em relação aos meus assuntos financeiros, minha situação de moradia ou minhas decisões pessoais. Eu sou financeiramente independente, Davi. Mais do que independente. Eu sou rica. Roberto fez investimentos dos quais você nunca soube. Estabeleceu fundos que você não pode tocar e me deixou com recursos que fazem seus problemas de dívida parecerem troco de pão. Eu não preciso da sua ajuda, da sua orientação ou da sua presença na minha vida. As palavras pairaram no ar como um veredito. Davi me encarou como se estivesse me vendo claramente pela primeira vez em anos, finalmente entendendo que a mulher que ele estava sistematicamente destruindo não era a vítima vulnerável que ele imaginara, mas alguém com o poder de destruí-lo em troca. O que você quer? Jéssica perguntou finalmente, sua voz pouco acima de um sussurro. Eu quero que você entenda o que perdeu, eu disse, olhando diretamente para Davi. Você tinha uma mãe que teria te dado qualquer coisa, te apoiado em qualquer crise,
te amado incondicionalmente até o dia de sua morte. Em vez disso, você jogou isso fora por um dinheiro que nem precisava, de uma mulher que nunca foi tão indefesa quanto você presumiu. Levantei-me, caminhando até a janela que dava para o meu bairro tranquilo, minha vida modesta, mas confortável, que aprendi a valorizar novamente. O Roberto também deixou algo para você, Davi. Eu disse sem me virar. Um fundo de investimento que seria liberado para você no seu 30º aniversário. Dinheiro suficiente para pagar todas as suas dívidas e começar de novo. Mas vinha com uma condição: que você me tratasse com respeito e amor pelo resto da minha vida. Ouvi Jéssica arfar suavemente. Ouvi a respiração aguda de Davi quando ele percebeu o que havia perdido. Esse fundo não existe mais. Pedi ao doutor Almeida para dissolvê-lo ontem e doar o dinheiro para instituições de caridade que ajudam idosos que foram financeiramente abusados por suas próprias famílias. Parece apropriado, não acha? Quando me virei para encará-los, Davi estava chorando. Não as lágrimas manipuladoras de alguém tentando evocar simpatia, mas os soluços quebrados de um homem que finalmente entendeu a magnitude do que havia destruído. Me desculpe, ele sussurrou. Mãe, me desculpe mesmo. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Eu só estava com medo. E a família da Jéssica fez parecer que você estaria melhor com ajuda para administrar as coisas, e os problemas de dinheiro se tornaram tão esmagadores. Pare. Eu disse novamente, mas desta vez com gentileza. Não peça desculpas para mim, Davi. Peça desculpas para a mãe que você costumava ter, aquela que teria te perdoado por qualquer coisa. Ela não existe mais. Fui até a porta da frente e a abri. O ar fresco da noite trazendo o cheiro de folhas de outono e fumaça de lenha das lareiras da vizinhança. Podem ir agora. Os dois. Não voltem. A menos que consigam descobrir como ser o filho que eu criei, em vez do estranho que tem vivido em seu lugar. Eles pegaram suas coisas em silêncio. Jéssica agarrando o braço de Davi como se pudesse impedi-lo de desmoronar completamente. Na porta, Davi se virou mais uma vez. E se... Ele começou. Depois parou. E se eu pudesse ser essa pessoa de novo? E se eu pudesse conquistar o seu perdão? Olhei para ele por um longo momento, vendo vislumbres do menino que um dia prometeu me amar para sempre, mas também vendo o homem que esteve disposto a destruir minha saúde mental por ganhos financeiros. Eu não sei, Davi. Eu disse honestamente. Mas teria que começar com você se tornando alguém que vale a pena perdoar. E esse é um trabalho que só você pode fazer. Depois que eles saíram, sentei-me na minha sala com uma xícara de chá, cercada pelo silêncio confortável de um lar que me pertencia completamente. Pela primeira vez em 3 anos, senti-me em paz. Não porque obtive vingança, mas porque recuperei minha verdade. Eu não era a mãe inadequada, o fardo embaraçoso, a mulher incompetente que precisava de gestão e orientação. Eu era Mariana, a amada esposa de Roberto, uma mulher que criou um filho e o amou completamente, até ele escolher o dinheiro em vez da família. O telefone tocou mais tarde naquela noite. Olhei o identificador de chamadas e vi o nome de Davi, mas não atendi. Algumas conversas só podem acontecer quando as pessoas estão prontas para tê-las honestamente. E aquela noite não era o momento. Em vez disso, peguei a carta de Roberto e a li mais uma vez, focando no parágrafo final que eu havia pulado em meu choque inicial. Você não é responsável pelas escolhas de Davi, meu amor. Você só pode ser responsável pelas suas. Escolha se lembrar do seu valor. Escolha proteger sua paz. Escolha viver o resto da sua vida sabendo que você amou completa e honestamente, mesmo que outros não te amassem da mesma forma em troca. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei de volta no envelope. Amanhã eu começaria a construir uma nova vida, uma onde meu valor não fosse determinado pelo tratamento de outras pessoas, onde minha felicidade não dependesse de ganhar o amor de pessoas que provaram não saber como dá-lo. O silêncio em minha casa não estava mais vazio. Estava cheio de possibilidade, cheio de paz, cheio da força silenciosa que vem de finalmente saber exatamente quem você é e exatamente o quanto você vale. E eu valia muito mais do que jamais me permiti acreditar.